Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num desafio bem interessante, né? Com certeza. Como que a gente pega um RPG clássico que muita gente ama, mas que, sabe, olhando com os olhos de hoje, Envelheceu mal. muito mal. Exatamente. O nosso objeto de estudo aqui é o Kindred of the East, ou Parentes do Oriente, que é um suplemento bem famoso do universo de Vampiro à Máscara. E para guiar a gente nessa conversa, a gente tem em mãos uma análise super detalhada. E o legal dessa análise, eu acho, é que ela não para só no "isso aqui é problemático". Não, ela vai muito além. Ela propõe uma reconstrução inteira, sabe? Inspirada em anos de discussão de fãs e numa visão, assim, muito mais atual de como se cria um mundo de ficção. Perfeito. Então a nossa missão aqui é entender essa jornada, né? Isso. Primeiro a gente vai ter que dissecar o material original para entender por que ele é visto como datado. E até ofensivo por muita gente. Exato. E depois, que eu acho que é a parte mais divertida. Sim. Mergulhar nesse exercício criativo. Como ele poderia ser reimaginado de um jeito mais profundo, mais assustador e, acima de tudo, mais respeitoso com as culturas que ele tenta retratar. Mas antes da gente entrar na parte problemática, é justo dizer que o livro tinha suas qualidades, né? A análise deixa isso bem claro. Não é um caso de ser só ruim. Não, de forma alguma. Na verdade, a escrita era muitas vezes descrita como brilhante, e os conceitos eram, para a época, muito originais. Tinha umas ideias de horror corporal, espiritual. Sim, genuinamente novas. E os poderes, nossa, eram absurdamente cinematográficos, explosivos, aterrorizantes. É verdade. O engraçado é que, mesmo com todos os problemas que a gente vai discutir, tem capítulos nesse livro, principalmente os de poderes, que até hoje o pessoal cita como alguns dos mais criativos e assustadores já escritos para o mundo das trevas. Que paradoxo, né? É um paradoxo total. Então tinha essa força criativa, que não dá pra negar, mas não envelheceu bem. É aí que a tal da lente moderna entra em cena. Exatamente. Quando você analisa hoje com um pouco mais de cuidado, percebe que ele foi todo construído numa base de estereótipos bem frágil, e a análise que a gente está usando ela é implacável em apontar esses pilares problemáticos. Ok, então vamos começar a desconstruir. Qual que é a primeira grande crítica, a falha fundamental do jogo? A ideia de tratar o Oriente como um bloco único. Monolítico. Tudo a mesma coisa. Isso. O jogo pega um continente inteiro, com uma diversidade absurda de culturas, de religiões, de histórias, de políticas, e amassa tudo numa coisa só chamada Oriente. Vira um lugar místico, exótico, quase uma terra de fantasia parada no tempo. Me dá um exemplo prático disso. Como que isso aparece no jogo? Pensa, na diferença entre um vampiro que está imerso nas tradições do shintoísmo em Kyoto Ok. e um que opera nas redes de corporações em Singapura. Ou um ser que vem do folclore das Filipinas e um burocrata morto-vivo da China. São realidades completamente diferentes. Totalmente distintas, conflitos, medos, ambições diferentes. E o jogo original essencialmente trata como se fossem a mesma coisa, compartilham a mesma cosmologia, os mesmos objetivos. Essa generalização toda apaga a riqueza que a especificidade poderia trazer, sabe? Entendi. E essa visão de um Oriente unificado e misterioso acaba levando a outros problemas, imagino. Leva direto ao segundo ponto, que são os ecos do perigo amarelo, que é uma tropa racista bem antiga. Ah, sim. A narrativa do jogo, mesmo que, sem querer, posiciona os vampiros de lá como uma espécie alienígena. Diferente? Hostil. Exato. Fundamentalmente diferente e hostil aos vampiros do Ocidente. Cria uma dinâmica de nós contra eles que é muito, muito redutora e reforça estereótipos de uma ameaça exótica, incompreensível, vindo do leste. E além dessa geopolítica dos vampiros, a análise fala da espiritualidade, né? De como ela foi usada. Sim, e esse para mim é um ponto crucial. O jogo faz uma apropriação muito superficial, uma exotização da espiritualidade. Como assim? Conceitos filosóficos super profundos como Yin e Po, as almas duais da tradição chinesa, uma celestial, outra terrena, ou o fluxo de energia vital do Qi. Viram mecânicas de jogo. Exato.
São transformadas em meras mecânicas, como se fossem pontos de mana, uma barrinha de vida. Eles viam recursos para usar poderes, basicamente. Isso. São divorciados do seu contexto, das suas práticas reais, e viram um papel de parede místico para dar um sabor diferente ao jogo. O que banaliza tudo. Não só banaliza, como impede que eles sejam explorados na profundidade filosófica e narrativa que eles têm. E, para fechar, a análise aponta uma falta de nuance enorme na política, na sociedade, sempre se apoiando em clichês de burocracias imperiais, sistemas feudais, ignorando séculos de mudanças. Uau! Depois de um diagnóstico tão pesado, a primeira reação é pensar: ok, o jogo é lixo, não tem salvação. Mas a análise não vai por aí, né? Ela realmente acredita que tem um jeito de resgatar essas ideias. Acredita totalmente, e é aí que o exercício fica fascinante. A análise propõe que, em vez de jogar tudo fora, dá para usar as cinzas do original para construir algo muito, muito melhor. E como? Para isso, ela estabelece 6 pilares. 6 pilares para uma reimaginação moderna e inteligente. Ok, tô curioso. Quais são esses pilares? O primeiro é o antídoto direto para o principal problema que a gente falou: especificidade cultural. Faz sentido. Em vez de um Oriente genérico, a proposta é mergulhar na diversidade da Ásia. Vampiros do Vietnã teriam mitologias, medos e estruturas sociais completamente diferentes dos da Coreia ou da Índia. Cada região seria um cenário de campanha por si só. Isso já cria um universo muito mais rico. Só essa ideia. Qual é o segundo? O segundo é desmistificar o exótico. Tratar as crenças espirituais locais não como uma magia esquisita, mas com a mesma profundidade e seriedade que o jogo original de Vampiro trata o catolicismo, por exemplo. Ou seja, essas crenças têm uma lógica interna. Exato. Tem facções, disputas e elas evoluem com o tempo, não são um item de museu, parado. O que nos leva ao terceiro pilar, que imagino que tem a ver com o tempo. Exatamente. Relevância moderna. Os vampiros não podem viver num eterno passado feudal. Claro. A análise defende que a nova versão precisa incorporar o impacto brutal da modernização, da tecnologia, do colonialismo, da globalização, da diáspora. Nossa, sim. Um vampiro numa megacidade como Pequim, lidando com vigilância digital, capitalismo de Estado, vive um horror completamente diferente de um que se esconde numa aldeia remota na Indonésia. Isso abre um leque de histórias incrível. E o quarto pilar? Agência e conflito interno. A ideia é que o motor principal das histórias não seja o conflito simplista de Oriente versus Ocidente. Certo. Os conflitos mais interessantes são os internos: tradição contra modernidade, facções locais contra influências globais, a luta para preservar uma identidade ancestral num mundo que muda rápido demais. As culturas e os personagens se definem por si mesmos, não em oposição a um outro ocidental. E os dois últimos pilares devem ser sobre como colocar isso em prática, né? Perfeito. O quinto é a perspectiva inclusiva. A análise bate muito na tecla de que é fundamental envolver criadores, escritores e pesquisadores das culturas retratadas. Traz autenticidade. Traz autenticidade, nuance, sensibilidade, coisas que são impossíveis de alcançar de outra forma. E, por fim, o sexto pilar: variedade de perspectivas jogáveis. Em vez de um único tipo de vampiro oriental, a proposta é criar múltiplas linhagens, até tipos diferentes de mortos-vivos, cada um com mecânicas próprias, para refletir a diversidade do folclore regional. É aqui que fica interessante de verdade, porque a gente sai da teoria e começa a imaginar como seria esse jogo. A análise dá exemplos concretos de como aplicar esses pilares. Sim, e as ideias são muito boas. A primeira mudança, a mais óbvia, seria na terminologia. Adeus, parentes do Oriente. Exato, acabar com esse termo genérico. Em vez disso, usar os nomes locais para as criaturas, tirados direto da mitologia de cada região. O termo vampiro poderia até existir, mas como uma categoria ampla, sabe? Com variantes locais com identidade própria. Isso se conecta com a ideia de usar o folclore de forma mais autêntica, imagino. Sim, que é um ponto-chave. A proposta é incorporar monstros e espíritos como o Penanggalan da Malásia, o Aswang das Filipinas, o Jiangxi da China, de forma respeitosa. Eles não seriam só monstros da semana. De jeito nenhum.
Teriam suas próprias sociedades, sua lógica narrativa, ambiguidades morais. Poderiam ser antagonistas, aliados ou até os próprios personagens dos jogadores. E o cenário atualizado? Tipo, como a história colonial se encaixaria na vida noturna desses seres? De formas muito dramáticas. Imagina as tensões entre um vampiro que subiu ao poder durante o domínio britânico na Índia, absorvendo costumes de poder ocidentais. Ok. E um vampiro mais jovem que luta para resgatar tradições pré-coloniais. Ou como as cicatrizes da Guerra da Coreia ou do Vietnã ainda ecoam nas noites de Seul e Hanoi, criando traumas e rivalidades que duram séculos. A história recente vira o motor do conflito. Exato. O motor de conflitos imortais. A análise chega a sugerir novos tipos de clãs ou linhagens com base nessas ideias. Sim, e essa é uma das partes mais criativas. Elas esboçam os arquétipos fantásticos. Por exemplo, os ancestrais. Quem seriam eles? Criaturas ligadas ao culto familiar, à honra, aos espíritos, com uma inspiração forte no Japão e na Coreia. O horror deles viria da pressão de ter que corresponder a linhagens de séculos. Que mais? Teríamos os fantasmas famintos, baseados em mitos da Índia e do Sudeste Asiático. Eles seriam assombrados por desejos terrenos não realizados, fome, riqueza, amor, que os prendem a este mundo, tornando-os predadores desesperados. Interessante. Outra ideia são os revivalistas Diante, os famosos vampiros saltitantes da China. Eles seriam cadáveres reanimados, lidando com a rigidez literal do corpo e a luta constante entre a tradição e a necessidade de se adaptar ao mundo moderno. Espera, essa ideia dos burocratas me chamou a atenção. Isso é fascinante. A gente está falando de vampiros que, em vez de se esconderem em catacumbas, aprenderam a manipular o poder através da máquina do Estado? Exatamente. Através de corporações, do legado dos governos coloniais. Como isso funcionaria? Imagina um ser imortal que não governa com presas e garras, mas com memorandos, brechas na lei, influência política. Um vampiro que pode destruir a vida de alguém com uma canetada, que se alimenta do desespero gerado pela burocracia. O cenário deles seria Hong Kong, Singapura. Talvez até Brasília. Por que não? Eles seriam a encarnação do horror moderno impessoal. E para fechar, a análise sugere os vampiros da diáspora. Aqueles que vivem fora de suas terras de origem? Isso, em cidades como Londres, São Paulo, Vancouver. O drama deles seria a luta com identidades híbridas, a desconexão com as tradições e como eles usam a tecnologia para se manterem conectados ou para se reinventarem. Sabe, essa capacidade de desconstruir um sistema, como as regras e a história de um jogo, identificar as falhas e propor soluções lógicas, criativas, é uma habilidade que vai muito além do hobby. É um tipo de raciocínio crítico que se aplica a muitos desafios intelectuais, né? Sem dúvida. Quem se dedica a entender sistemas complexos, seja num RPG, na literatura ou na ciência, está treinando o cérebro para organizar a informação, pensar estrategicamente e resolver problemas. E é curioso como esse perfil bate muito com a dedicação que se precisa para estudar para provas e concursos de alto nível. Totalmente. A pessoa precisa ter foco, ser criativa na hora de achar soluções e ter disciplina para absorver muito conteúdo. Exatamente. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica, todos esses desafios exigem esse mesmo tipo de raciocínio estruturado. É a mesma habilidade. É a mesma habilidade de dominar um sistema complexo, mas aplicada a um objetivo de vida ou de carreira. E se essa descrição se encaixa com o momento de vida de quem está ouvindo, se o desafio é se preparar de verdade para uma dessas provas, a dica certeira. Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É uma ferramenta incrível. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. E essa ideia de encontrar uma solução mais elegante e intuitiva para um sistema complexo é exatamente o que a análise propõe para as mecânicas do jogo. Ah, é? Sim,
Um exemplo perfeito é a sugestão de simplificar aquele sistema antigo e confuso de Yin, Yang e Qi. A proposta é substituí-lo por um conceito mais direto, mais narrativo, como uma dívida espiritual. Dívida espiritual. Gostei. Que o personagem acumula ao usar seus poderes e que ele precisa gerenciar para não ser consumido pelos próprios demônios. Mais intuitivo, mas ainda profundo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que é perfeitamente possível ir além da caricatura, aprender com os erros do passado E usar isso para criar algo muito mais rico. mais complexo e, convenhamos, muito mais assustador e interessante. É isso. A análise deixa claro que o objetivo não é cancelar ou apagar o original. A história dos jogos é importante. A meta é mostrar como ele poderia evoluir. Certo. A questão central não é só ser menos ofensivo, mas sim se tornar mais envolvente. E esse envolvimento vem de abraçar a profundidade que a pesquisa cuidadosa, a diversidade cultural e a relevância moderna podem trazer para qualquer história de horror. Parece a abordagem ideal, mas a análise termina de forma otimista. Ela acredita que a gente vai ver essa nova versão oficialmente algum dia. Aí é que entra um toque de realidade. A análise termina com uma nota bem pessimista, na verdade. Ah, não. O autor acha muito improvável que uma grande empresa de jogos invista o tempo, o dinheiro e o cuidado necessários para fazer uma reedição tão ousada e detalhada como essa. Por quê? Envolve muitos riscos e um esforço que talvez eles não achem que vale a pena comercialmente. O que é uma pena, depois de ver todo esse potencial. Mas isso levanta uma questão final que talvez seja a mais importante de toda essa nossa discussão. E qual é? Se as grandes empresas, por qualquer motivo, não estão dispostas ou não conseguem revisitar essas obras problemáticas com o cuidado que elas merecem, qual é, então, o papel das comunidades de fãs e dos criadores independentes em manter essas ideias vivas, em propor essas novas versões e em garantir que esses universos fantásticos que a gente tanto ama continuem a evoluir e a ser relevantes para